volta, aí com a nossa super aula de Direito Civil, Lei de Introdução, falando sobre retroatividade. Ao final do bloco anterior, eu disse que a retroatividade de uma lei é exceção, mas mesmo sendo exceção, ela ainda se subdivide em três espécies: a retroatividade máxima, a retroatividade média e a retroatividade mínima. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha lá, gente. Olha o que eu escrevi para você. Estudamos que excepcionalmente é possível uma lei nova retroagir para alcançar atos anteriores ou os seus efeitos. Essa retroatividade excepcional varia de intensidade ou grau, podendo ser máxima, média ou mínima. E aí vem aqui a primeira. Olha só. Ocorre a retroatividade máxima, também chamada restitutória, quando a lei nova retroage para atingir os atos ou fatos já consumados, sejam eles direito adquirido, ativo perfeito ou coisa julgada. Conclusão: a retroatividade máxima não é a utilizada em nosso ordenamento jurídico, pois você acabou de ver que a lei ela não prejudica o direito adquirido, ativo perfeito e a coisa julgada, tá? Então, o nosso ordenamento ele não adota a retroatividade máxima. Dando sequência, a retroatividade média. Essa é importante, eu peço a sua atenção para você entender. Nessa retroatividade, a nova lei, sem alcançar os atos ou fatos anteriores, atinge os seus efeitos ainda não ocorridos, efeitos pendentes. É o que ocorre, por exemplo, quando uma nova lei que dispõe sobre a redução da taxa de juros aplica-se às prestações vencidas de um contrato, mas ainda não pagas. Então, olha só. Presta atenção aqui, gente. Imagina que foi assinado um contrato, tá? E aí, esse contrato de modo que a prestação 18, a prestação 19, essas estão pagas, tá? Mas a prestação 20 e a prestação 21, elas não foram pagas. E aí, imagina que é publicada uma nova lei, aqui ó, uma nova lei, e esta lei, ela reduz a taxa de juros. Como regra, essa nova lei, ela é utilizada em contratos que serão celebrados após a sua vigência. Entretanto, se essa lei aqui, de alguma forma, atingir a prestação 21 e a prestação 20, que ainda não foram pagas, então nós teremos o que a gente chama de retroatividade média, tá? Retroatividade média. E ainda tem a retroatividade mínima, também chamada por alguns de temperada ou mitigada. Se verifica quando a lei nova incide imediatamente sobre efeitos futuros de atos ou fatos pretéritos, não atingindo, entretanto, nem os atos ou fatos pretéritos e nem os seus efeitos pendentes. Olha só, imagina que nesse contrato nós ainda teríamos as prestações 22, 23 e 24. Tá? E se essa lei que reduziu a taxa de juros não se aplicasse às prestações 20 e 21, mas se aplicasse às prestações 22, 23 e 24, nós teríamos uma retroatividade mínima.
Diclé, por quê? Que nesse caso, mesmo você fazendo uma setinha para frente, você está falando em retroatividade. Pelo seguinte, porque essas prestações aqui, ó, 22, 23 e 24, elas decorrem de um contrato que foi celebrado antes da lei. Então, de alguma forma, a lei está atingindo fatos, né, que ainda estão pendentes de um contrato que foi assinado antes da lei. Por isso, a retroatividade mínima. Conclusão, pessoal. Em algumas situações, o nosso ordenamento admite a retroatividade média, em outros admite a retroatividade mínima. A retroatividade máxima, como você viu, ela não costuma ser utilizada. E aí, para exemplificar a retroatividade mínima, olha o que eu escrevi aí, ó. Imagine uma nova lei que reduziu a taxa de juros somente se aplicando às prestações que irão vencer após a sua vigência. Ou seja, está aqui, ó, prestações que irão vencer após a vigência da lei. Prestações que irão vencer. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Voltando para cá, tem um esqueminha, ó, resumindo todas essas formas de retroatividade para você estudar depois, for poder revisar de forma mais fácil, tá? Tudo sempre esquematizado aí bonitinho para você estudar de forma mais tranquila. E aí já mudou o tópico. A gente chega no tópico 5, que trata do preenchimento da lacuna jurídica. Ou seja, em algumas situações, a lei ela não faz nenhuma previsão sobre determinado assunto. Ou seja, em algumas situações nós ficamos diante da lacuna da lei. E aí como que se faz o preenchimento dessa lacuna jurídica? Olha o que diz o nosso primeiro parágrafo aqui, ó. Segundo o princípio da indeclinabilidade de jurisdição ou o princípio da jurisdição obrigatória, o juiz é obrigado a decidir, ainda que não exista lei disciplinando o caso concreto. Dessa forma, diante da ausência de lei regulando uma determinada situação jurídica, faz-se necessário ao magistrado valer-se dos mecanismos de integração do ordenamento jurídico indicados pelo artigo 4º da Lei de Introdução. Então, diante da lacuna da lei, o magistrado ele não pode ficar sem julgar um caso. Para preencher essa lacuna, o magistrado se utiliza dos mecanismos de integração do ordenamento jurídico. E quais são esses mecanismos de integração? Está aqui, ó, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, eu esquematizei isso, está aqui bonitinho para você. E aí, preste atenção, pois existe uma ordem, uma sequência a ser observada, tá? O juiz tem que utilizar primeiro a analogia. Se a analogia não for suficiente para resolver a lacuna jurídica, ele se utiliza dos costumes. Se mesmo assim ainda não for suficiente, aí ele se utiliza dos princípios gerais do direito. Então, existe uma ordem a ser seguida. Tá bom, gente? Tranquilo? Dando sequência, você pode estar perguntando sobre a equidade, porque lá no Código Tributário Nacional também fala da equidade, né? Mas, olha só, gente, aqui na lei de introdução, na prova de direito civil, olha o que eu escrevi para você. Apesar do artigo 4º da LINDB não mencionar expressamente a equidade, alguns doutrinadores entendem que ela pode funcionar como último mecanismo para a integração do ordenamento jurídico, ou seja,
diante da ausência da lei, da inviabilidade da analogia dos costumes e dos princípios gerais do direito, e prevendo a lei a possibilidade do uso da equidade, prevendo a lei a possibilidade do uso da equidade. O magistrado, para fazer valer o princípio da indeclinabilidade de jurisdição, pode utilizá-la, é o que se depreende do artigo 140 do novo CPC, em especial no parágrafo único. Então, artigo 140, tratando aqui do princípio da indeclinabilidade de jurisdição. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Quando a lei expressamente mencionar a equidade, aí sim, o juiz pode utilizá-la naquela situação específica. Tá? Então, olha o que eu coloquei logo depois. Entretanto, tome cuidado com questões de prova que mencionam a equidade como sendo uma fonte de integração do ordenamento jurídico expressa na LINDB. Não é. A equidade, você acabou de ver que ela não está expressa na lei de introdução. Na lei de introdução, nós só temos a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Tá? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Edcler, mas eu estou estudando para área fiscal, ou então estou estudando para Tribunal de Contas e já estudei direito tributário. Eu sei que lá no Código Tributário Nacional, em especial no artigo 108 do CTN, vem dizendo assim, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. E aí vem, primeiro, analogia. Segundo, princípios gerais do direito tributário. Terceiro, princípios gerais do direito público. E, por último, a equidade. Ou seja, pessoal, no direito tributário, há a previsão expressa da equidade. Tá? Então, aqui, ao julgar uma situação que seja relacionada ao direito tributário, na lacuna da lei, o magistrado pode se utilizar da equidade desde que a analogia, os princípios gerais do direito tributário e os princípios gerais do direito público não solucionem o caso. Ou seja, é uma situação de previsão expressa sobre a possibilidade de uso da equidade. Mas na prova de direito civil, falou em equidade, ela está expressa na lei de introdução? Não, não está. Na prova de direito civil, se falar que a equidade é o mecanismo de integração nos termos da lei de introdução, essa assertiva vai estar errada. Tá ok? Continuando, vamos ver aqui as espécies de analogia. Por quê? A analogia é uma fonte formal mediata, ou seja, indireta do direito, utilizada com a finalidade de integração da lei, ou seja, a aplicação de dispositivos legais relativos a casos análogos, diante da ausência de normas que regulem o caso concretamente apresentado à apreciação jurisdicional. Aqui se denomina anomia, ou seja, falta de norma. Então você já sabe que na analogia a gente usa o dispositivo legal de um caso análogo para solucionar um caso não previsto em lei. E aí, a analogia pode ser de dois tipos. Analogia legal ou legis e analogia jurídica, também chamada aí de analogia iuris.
tá? Na analogia legal, ou chamada aí de analogia legis, o magistrado ele utiliza uma lei que regula um caso semelhante. Na analogia jurídica, não. Ele utiliza um conjunto de normas. A partir desse conjunto de normas, ele extrai um significado, extrai elementos que possibilitem a aplicabilidade ao caso concreto. Tá bom? Então, existe essa diferença entre analogia legal e analogia jurídica. O costume é a repetição de uma conduta de maneira constante e uniforme em razão da convicção de sua obrigatoriedade. No Brasil, obviamente, existe um predomínio aí da lei escrita, né, o direito positivo, sobre a norma consuetudinária. E os costumes, eles se distinguem em 3 espécies. Existe o costume secundum legem. Está aqui, ó, costume secundum legem, segundo a lei. É aquele que auxilia a esclarecer o conteúdo de certos elementos da lei. Ou seja, o próprio texto da lei delega ao costume a solução do caso concreto. É amplamente aceito pela doutrina e em diversos dispositivos do Código Civil ele é aplicado. Por exemplo, ó, lá no contrato de locação, artigo 569, inciso 2 do Código Civil, nós temos o seguinte: o locatário ele é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados. E não sendo ajustado um prazo, ele vai ter que pagar o aluguel segundo o costume do lugar. Ou seja, a palavra costume está ajudando a esclarecer aqui, ó, um texto da própria lei. Veja que aqui não há falta de lei. O costume ele ajuda a esclarecer o texto da lei. Então, o costume secundum legem não é um mecanismo de integração do ordenamento jurídico. Dicler, mas você acabou de me dizer que os costumes são mecanismos de integração? Sim, mas não o secundum legem. Você vai ver que o costume que funciona como mecanismo de integração do ordenamento jurídico é esse aqui, ó. É o chamado costume praeter legem ou integrativo. Ó. Por isso que ele é um mecanismo de integração. Vou chegar nele já já, tá? Antes, nós temos o costume contra legem, também chamado aqui de negativo. É o que contraria a lei. E aí, ele provoca uma divergência na doutrina. Parte da doutrina aceita o costume contra legem, outra parte não o aceita, justamente por ele estar contrariando uma norma. Tá? Ele ainda se subdivide em 2 tipos. Ó. Nós temos consuetudo abrogatória e desuetudo. Quem cobrava muito isso era a antiga banca ESAF. Nas bancas atuais, o que eu vi chegar próximo de cobrar isso foi a banca CESP, tá? Mas FCC, FGV, nada disso eu vi cobrar essas espécies de costumes. A FCC eu já até vi 1 ou 2 vezes, mas muito pouco mesmo. Quem mais cobrava isso era a extinta ESAF. Dicler, me dá um exemplo aí de costume contra legem para eu entender melhor. Tá aqui, ó. Um exemplo de costume contra legem ocorre no mercado de Barretos, mercado de gado, lá em Barretos, em São Paulo. Ali, por mais avultados, mesmo que sejam de grande valor, os negócios de gado celebram-se verbalmente dentro da maior confiança. Ou seja, não são celebrados de forma escrita, e sim de forma verbal. É um costume ali que contraria a lei. E ainda, agora sim, ó, o terceiro costume, praeter legem, esse é integrativo. Esse é o que supre a ausência ou lacuna da lei. Ou seja, é esse que está no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Dicler, me dá um exemplo de costume pré-ter legem. O cheque pré-datado. Tal conduta, ela não possui regulamentação legal, mas é amplamente utilizada. Ou seja, está suprindo aí a lacuna da lei. Então, quais são as espécies de costumes? Está aí, ó, secundum legem, contra legem e praeter legem. Tá bom? Tranquilo? Sobre as características dos costumes, tem que haver continuidade na conduta, uniformidade e diuturnidade. Então, essas são as 3 características dos costumes. Fechando essa parte da lacuna, nós temos os princípios gerais do direito. Esse você já deve estar careca de saber, né? Postulados que estão implícita ou explicitamente expostos no sistema jurídico. Então, princípio da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditória e ampla defesa, tudo isso representam vetores que direcionam a aplicação do direito. Bacana, gente? Próximo item, item 6, fala do princípio da obrigatoriedade. Ele diz assim, ó, ninguém pode deixar de cumprir a lei, conhecendo-a ou não. E esse princípio da obrigatoriedade da lei, ele está no artigo 3º da nossa lei de introdução, dizendo, ó, ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. E aí, há quem diga que esse princípio não é absoluto, pois entende-se haver uma exceção no artigo 8º da Lei de Contravenções Penais. Lá na LCP, Lei de Contravenções Penais, estudadas na Legislação Penal Especial, nós temos o seguinte artigo 8º. Ó. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Ou seja, nessa situação, havendo ignorância ou uma errada compreensão da lei, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. Ou seja, é uma hipótese de mitigação, de relativização do princípio da obrigatoriedade da lei. Tá beleza, gente? No próximo ponto, nós temos os conflitos de normas no espaço. E aí, o que você tem que saber aqui? Ó? Vamos até conversar. Deixa eu dar uma coçadinha aqui no nariz, que eu estou com um pouquinho de alergia. Vamos conversar. Em regra, a lei, tá? Ela, quando é produzida para que os seus efeitos ocorram dentro do território nacional. Mas existe a possibilidade de uma lei brasileira produzir efeitos fora do território nacional. Então, a regra é a territorialidade, a produção de efeitos dentro do território nacional. A exceção é a extraterritorialidade. Ou seja, como existe a exceção da extraterritorialidade, os doutrinadores dizem que o nosso ordenamento jurídico adota o princípio da territorialidade temperada. E é esse que está aqui atrás de mim. Princípio da territorialidade temperada. Pelo fato do princípio da territorialidade não ser absoluto, fica consagrado no Brasil o princípio da territorialidade temperada, de modo que as leis e sentenças estrangeiras podem ser aplicadas no Brasil desde que observadas algumas regras. Então, nós temos aqui tanto a possibilidade de aplicação da lei brasileira a favor do território nacional, como a possibilidade de aplicação da lei estrangeira dentro do território nacional de forma excepcional. Tá? Olha só, nesse quadrinho aqui, eu estou apresentando alguns exemplos de aplicação da territorialidade e da própria extraterritorialidade de acordo com dispositivos da LINDB. Por exemplo, artigo 8º.
Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, um bem que esteja localizado no Brasil deve ser aplicada a lei brasileira. Princípio aí da territorialidade. Agora, dá um exemplo de extraterritorialidade. Imagina uma pessoa domiciliada em outro país, mas essa pessoa está passando aqui pelo Brasil. Para nós determinarmos as regras sobre o começo, o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, deve-se aplicar a lei do país em que essa pessoa é domiciliada. Então, se ela for domiciliada, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo ela estando passando por aqui, vai se aplicar a lei dos Estados Unidos dentro do Brasil. É uma hipótese aí de extraterritorialidade. Então, nós temos no nosso ordenamento jurídico e na lei de introdução normas relacionadas tanto à territorialidade como à exceção, que é a extraterritorialidade. Beleza, gente? Então, olha só, eu vou fazer aí um pit stop, tá? E aí, no próximo bloco, eu vou falar sobre esses critérios aqui de hermenêutica jurídica, que nada mais é do que a interpretação da lei. E aí eu já deixo avisado, não confunda interpretação com integração. São conceitos diferentes. No próximo bloco a gente vai ver isso. Um abraço.